Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Dyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Ok, todo mundo na mesma página, né? O início do capítulo 2, versos 45 e 40. Né? É uma apostila, o início de uma apostila nova, digamos assim. Depois de falar sobre Yana Yoga, né? Aquele recap, né? Aquele summary que o Swamiji costuma fazer, ele fala sobre Yana Yoga e depois ele vai de volta para o Karma Yoga, quando ele viu que o Yana Yoga, que é um meio direto de autoconhecimento e libertação, não funcionou. Né? Por quê? Porque a mente precisa estar bem preparada, né? Ela precisa estar preparada através do conhecimento e da prática do Karma Yoga, né? A aplicação do Karma Yoga. Né? Portanto, o Karma Yoga é um meio indispensável, sem o qual o Yana Yoga quase que invariavelmente não produz frutos, né? E o Yana Yoga também ele não funciona, digamos assim, né? Caso o Karma Yoga, né, não esteja presente, né? Não, eu queria dizer, o Yana Yoga não funciona e o Karma Yoga permanece também incompleto sem o Yana Yoga, né? Porque você prepara, e parece que não existe fim para preparação e melhoramento, né? Manipulação das três energias, né? Desenvolvimento dessas qualidades, né? do Sattva, etc. E ainda assim, se você não conclui o seu trabalho espiritual, né? Através do Yana Yoga, você permanece como um santo altamente purificado, mas ainda assim, né? Purificadamente ignorante, digamos assim, purificadamente auto-ignorante. Né? Então, nós entramos no verso 45, no qual Krishna introduz os princípios básicos do Karma Yoga, né? A base do Karma Yoga. Né? E o Karma Yoga é aquele que vê a sua vida e o seu objetivo final de vida. Eu não sei se vocês todos viram, agora eu me lembrei de uma postagenzinha. Deixa eu abrir aqui. A respeito do Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? O Karma Yoga é aquele que não está perdido no mundo espiritual sem saber realmente quais são os seus objetivos intermediários, qual é o seu objetivo final, quais são os pramanas, os meios através do qual ele vai passando por práticas, né, intermediárias até chegar na prática do Yana Yoga. Né? Então, tem uma postagem aqui que é muito interessante, eu achei. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ok, estão vendo? Eu postei, eu acho... não postei no Facebook, não. Eu postei no WhatsApp, né? Então, o que é isso aí? São umas trilhas, né, que vão, né, se subdividindo para vários caminhos, né? E uma trilha direta, né? E aqui ele diz, essa trilha direta é a vida do Karma Yoga e a outra é a vida sem o Karma Yoga, né? São trilhas que vão, né, de modo assim, né, em direções diversas e o indivíduo ele permanece sempre, né, transitando, né, de um caminho para o outro, né, de um percurso para o outro, sem muita compreensão de qual seja o seu objetivo, porque aqui tem tantas linhas diferentes, linhas de trens, que
você vai assim, para onde que eu estou indo? Né? Aqui, de repente, tem umas 5, 6 opções. Para onde eu estou indo? Qual será o meu objetivo? Se eu chego lá e eu reconheço que aquele objetivo foi uma perda de tempo, aí eu tenho que voltar aqui e buscar um outro objetivo. Então, esse não é um problema do Karma Yoga, porque ele tem claro, né, as escrituras do Vedanta deixam bem claro cada uma dessas práticas, cada uma dessas sadhanas, cada um desses caminhos, o que você pode obter e o que você não pode obter. Então, você já tem uma visão completa, você sabe qual é a sua destinação final, né? Então, é que ele diz que um Karma Yoga, ele conhece, ele vê a sua vida, ele sabe como conduzir a sua vida e ele conhece o seu objetivo final. O Lord Krishna também falou sobre o Traigunya, Visaya, que são atividades para o cumprimento de Artha e Kama. Artha significa riquezas, né? Dinheiro, segurança, né? E Kama significa os prazeres sensoriais e as satisfações, né, sensoriais que a segurança do dinheiro nos dá, né? Você tem dinheiro para isso, para aquilo, você pode curtir muitas coisas boas, né? Então, este é um aspecto das duas buscas iniciais humanas, né? Que é dinheiro, segurança, riquezas, né? Estabilidade econômica e todas as satisfações sensoriais, os prazeres que podem ser obtidos através desses ganhos materiais, né? O Veda fala sobre muitas atividades puramente destinadas a satisfazer essas duas buscas, Artha, Kama, né? A busca pela segurança, pelo dinheiro, e o Kama, os prazeres que o dinheiro nos propicia. Isso Krishna chama de Traigunya. Então, Krishna diz, Nistraigunya Bhava, não se deixe levar apenas pela busca de Artha, Kama. Dinheiro e entretenimento não pode ser considerados o seu objetivo final da vida, né? Então, como nós vimos, né, o Krishna e os nossos textos, eles apresentam essas buscas humanas porque é claro e compreensível que todo indivíduo humano precisa passar por essas buscas, a menos que seja uma alma, um nascimento de uma alma já mais elevada, aí ele nem se interessa mais, né, pelas riquezas, né? O exemplo típico disso é o sannyasi, aquele que nasce com esta tendência espiritual e eles não experimentam atração pelas riquezas, os prazeres e as satisfações oferecidas pelo mundo, né? Eu acho que quase todos nós temos um pouco desse espírito, né? Esse espírito de desinteresse por Artha e Kama, né? Prazeres, riquezas, né? Satisfações. Eu também tive isso, tanto é que eu abandonei a minha profissão quando eu era muito jovem. Eu vi que esse mundo não ia poder me oferecer nada de valor realmente, e intuitivamente, inconscientemente ou subconscientemente, eu abandonei a minha carreira, né? Então, isso é uma coisa que a maioria de nós traz nós mesmos, essa confusão, mas um certo desinteresse a respeito de Artha e Kama, né? Não que Artha e Kama não sejam necessárias a um certo grau, né? Porque, como vocês sabem, na minha experiência direta, quando eu cheguei num certo ponto da minha vida, eu tinha um filho de, não sei, uns 8, 9 anos, e não tinha nenhum dinheiro no bolso, e Papaji falou para mim, você volta para o mundo, vai arrumar emprego, trabalhar e cuidar do seu filho, né? Então, eu tive que voltar para o mundo e começar a tentar resolver o problema de Artha, né? Que é dinheiro. Né? Dinheiro, por quê? Porque eu não posso me tornar um sannyasi. Por quê? Porque eu tenho um dharma, um karma como pai de um filho, né? Eu devo educar e criar, etc. Então, em geral, nós temos essa falta de interesse, né? Como a maioria dos sansaris tem, né? Então, existem muitas atividades que são puramente destinadas para realizar os desejos a respeito de Artha e Kama.
né? Isso Krishna, ele faz algumas críticas aqui e ali aos indivíduos que simplesmente, né, trabalham para essas riquezas, né? Elas são pessoas religiosas, elas se voltam a Deus, mas estão ali sempre buscando o quê? Riquezas, seguranças, estabilidade e os prazeres da vida, né? Segurança, proteção e os prazeres. Então, o indivíduo ele está preso ali, ele tem uma fachada de religioso, né? Porque ele está sempre invocando Deus, né? Mas para quê? Para proteção, segurança e prosperidade, né? Então, aqui ali, as nossas escrituras criticam o indivíduo que ficou preso em Artha Kama, né? Mas não significa dizer que as escrituras desprezem a busca por Artha Kama. Por quê? Porque ela faz parte do nosso processo de crescimento interior, crescimento pessoal, né, psicológica e espiritual. É inevitável, né? Mas é uma questão depende do ângulo. Quando você vê do ângulo superior, você vê, não, as pessoas que estão presas lá, elas não são pessoas realmente espirituais, elas são pessoas meramente religiosas, porque elas estabeleceram um relacionamento subjetivo, né, com o Deus pessoal delas, e elas ficam ali, né, enchendo o saco, dizendo, eu quero isso, por favor, me proteja daquilo, né? E os seus Deus, né, personificados, pessoais, os Istadevas, né? Istadeva, Deva é Deus, Ista é o meu Deus pessoal, ele fala, tudo bem, esse cara lembra de mim, então eu vou tentar remover os obstáculos, de modo que ele possa mais facilmente, de modo que ela possa mais facilmente obter os seus objetos de desejo. Quem sabe um dia, né, ela para de pedir isso, né, esses objetos de segurança e prazer, e elas comecem a pedir força mental, emocional, desenvolvimento, né, e todos aqueles aspectos que se referem a ganhos interiores, os ganhos, né, pessoais, né, internos de cada um de nós no nosso processo de elevação e purificação, né, preparação. Então, essas buscas não são da jogar fora, mas elas precisam ser transcendidas, né? Nós devemos passar para o nosso objetivo superior, o nosso propósito superior é o quê? É o não crescimento em termos de riquezas, né? Status, poder, né? E segurança e proteção, que não existe realmente, não existe proteção absoluta, não existe segurança absoluta, mas uma segurança e uma proteção e uma riqueza que nos propicia essa segurança e proteção relativa, né? Que depende de quê? Depende do campo dármico. Existem circunstâncias dármicas nas quais qualquer que seja a segurança que nós obtivemos, né, através dos ganhos de dinheiro, né, os bens materiais, eles são lavados, são arrastados assim, devido à circunstância do Dharma, né? Então, não existe uma segurança, uma estabilidade, uma proteção absoluta, né? Mas esta proteção absoluta não é para ser completamente negligenciada, mas o indivíduo deve ir além dela para começar a desenvolver um outro tipo de proteção, que a proteção é o ganho que nós obtemos como um Karma Yoga, que é o desenvolvimento desta estabilidade interior, né? Esta força mental e emocional, de modo que nós possamos nos tornar equânimes e imunes, né, a respeito das circunstâncias desse campo dharma, porque às vezes ele realmente declina de um tal modo que aquelas seguranças e proteções relativas, elas representam praticamente nada, né? Em última análise, a paz de espírito, a paz mental, não depende do que temos, mas essa paz de espírito depende do que somos, né? Essa é uma frase importante, né? A nossa paz de espírito depende muito mais da minha condição mental, emocional, psicológica, intelectual, né? Do que daquilo que eu tenho, daquilo que eu obtive em termos de riquezas, né?
que me propiciam segurança, que me propiciam prazeres, né? Então, esta força mental, este desenvolvimento pessoal, esse crescimento interior, né? Em última análise, é a única fonte de paz real, né? Porque as outras pazes que a gente desfruta, né? Elas são finitas e são temporárias, né? Elas se esvaziam com o tempo, né? Elas vêm e vão, né? Elas são finitas, né? Elas não são alguma coisa, elas chegam ao fim. Qualquer pessoa sabe disso. A paz de espírito não depende do que temos, mas depende da nossa qualidade mental, emocional. Portanto, se existe um crescimento interior saudável, mesmo que a riqueza exterior não exista, a pessoa irá desfrutar desta paz interior. E mesmo que haja riqueza, ela ainda irá desfrutar, né, tanto na presença como na ausência dessas riquezas exteriores, né? Então, isso, quando o indivíduo lê essas passagens do Gita ou das Escrituras, o indivíduo muito facilmente pode interpretar de modo conveniente essas passagens. Então, o indivíduo lê isso e fala assim, então tá, então não existe nenhum problema com as minhas riquezas exteriores, né? Porque mesmo na presença delas, eu posso desfrutar este crescimento, essa estabilidade, esta força interior. Então, deixa eu continuar investido nessa riqueza exterior. Não? Você, para investir na sua riqueza interior, você precisa de desinvestir da riqueza exterior. Né? Então, a gente que trabalha, as pessoas mais ambiciosas, mais materialistas, elas sempre passam por esse momento de conflito. Não, eu obtive uma empresa, uma estabilidade, certo status, né, um status de segurança e proteção com os meus bens, né, e agora as escrituras dizem que eu devo desenvolver a riqueza interior. Mas como é que eu desenvolvo a riqueza interior se no desenvolvimento da riqueza exterior eu agora sou preso no manter, sustentar, né, essa riqueza exterior, porque quanto mais a gente tem, mais a gente tem que sustentar e manter, né? Então, é inevitável que a gente deva desinvestir na riqueza exterior para investir nessa riqueza interior, né? Então, não existe problema se você é uma pessoa interiormente forte, saudável, crescida, né? Você permanece desfrutando dessa paz real, que é uma paz subjetiva interior, independentemente das riquezas ou não riquezas que você tenha ou não tenha, né? Não significa dizer, não, agora eu posso permanecer investido na riqueza exterior, porque o Gita está dizendo assim, mesmo que eu haja riqueza, eu posso desfrutar dessa paz interior. Depende da nossa condição, né? Nossa purificação, a condição de pureza da nossa mente, né? Existem algumas passagens nessas escrituras, né, que falam sobre aqueles reis. Né? Um rei é um símbolo daquele que obteve tudo em termos de riqueza, né, segurança, proteção, né, e todos os prazeres do mundo estão à disposição, né, do rei, dos príncipes, nos palácios, etc. É um símbolo daquele que ganhou tudo em termos de artha e kama. Mas, ainda assim, ele não obteve esta paz de interior, entendeu? Essa paz absoluta, essa paz que realmente satisfaz. Por quê? Porque ele exige sempre, é sempre exigido manter aquele reinado. E a gente sabe que todo reinado cresce e depois decresce, declina, né? Então, o problema é que chega lá em cima, você começa a descer, a preocupação constante, os outros reinados, os outros kings, os outros reis, etc., talvez queiram me invadir, então eu vou invadir antes de ser invadido, né? Então, o indivíduo nunca tem essa paz interior. Então, o rei é um símbolo, né? E existem diversas passagens em nossos textos que descreve que um rei, apesar de ter obtido todos os prazeres do mundo, se associou com um sábio no reinado dele, e o sábio começou a transmitir para ele algumas sabedorias espirituais. Aí ele, do mesmo modo que
Buda fez, ele ouviu, ele falou assim, existe uma paz interior absoluta, uma paz interior não perturbada por todas essas inseguranças interiores, esse medo de perder, né, o que eu tenho, existe. Então tá, aí o cara começa, esse rei começa a estudar as escrituras, né, e aí ele se torna um rei autorrealizado, justo, que ainda assim ele mantém, né, ele mantém essa paz interior, né, independentemente ou apesar de possuir todo um reinado, né, e possuir toda uma população, né, esqueci o nome das pessoas sob o reinado delas, né, os súditos, né? Apesar de milhares de súditos, esse rei permanece, né, tranquilo, né, equilibrado em sua paz interior. Por quê? Porque ele obteve a paz interior, a paz real, que é uma condição inerente à qualidade de nossa mente, à qualidade do nosso corpo sutil, né? Então, existem esses exemplos dos reis, mas é raro um indivíduo que é tão rico, né, tem tantas, né, tem tanto acesso a todos os prazeres e os poderes do mundo, tanto status, e ele se volta para a busca da paz e da satisfação real, que é interior, né? Por isso que Buda é uma figura tão famosa no mundo espiritual, porque ele abandonou aquela condição, entendeu? Ele, numa idade ainda jovem, ele discriminou, ele falou assim, nada disso que eu tenho aqui me oferece a paz interior que eu estou buscando. Então, ele deixou o palácio, fugiu do palácio para buscar esta paz interior, o crescimento interior. Por quê? Porque se você não tiver esse crescimento interior muito bem desenvolvido, até mesmo toda a riqueza do seu reinado não te oferecerá aquela paz e aquela satisfação que você busca, né? A menos que você seja um rei sábio espiritualmente, o seu reinado, todas as suas posses, ainda assim não te darão paz de espírito, né? Tudo claro até aqui? Quem é que gostaria de ser um rei ou uma rainha? Ninguém, hein? Todo mundo aí na total despaixão. Então, aqui dizendo que você não deve considerar o Artha Kama como o seu objetivo principal da vida. Que eles sejam secundário ou subserviente ao seu objetivo final, tá? Para fazer sentido essas frases, entendeu? E às vezes eu coloco uma pontuação em vez de deixar as coisas assim meio perdidas, né? Pulando de um assunto a um assunto, né? Se Artha Kama deve ser subserviente, então deve ser subserviente ao quê? A quê, né? Qual deve ser o objetivo principal, né? O objetivo principal é o quê? Dharma e Moksha, né? As outras duas buscas, né, humanas, né? A busca pelo crescimento interior, pelo desenvolvimento psicológico, emocional, pelo equilíbrio, pela força, né, mental. Então, essa busca pelo melhoramento humano, que depende da observação do Dharma, das leis do Dharma que regem, né, o nosso campo de experiência. Então, Dharma, Moksha, entendeu? O Dharma vai permitir a nós este crescimento na medida que nós observamos as leis, nos conformamos com essas leis e agimos em harmonia com essas leis. Aí a gente vai desenvolvendo esse espírito do Karma Yoga, né, que é o melhor modo de preparar o complexo corpo-mente para o Yana Yoga do Vedanta, né, para o Shravana, Manana e Didhyasana do Vedanta. Alguma dúvida? Ninguém tem mais dúvida? Oi, Nagarjuna. Oi, querida. A Pradipa. Eu tenho muitas dúvidas, Nagarjuna, mas eu vou esperando que, com o tempo, elas vão se clareando, entendeu? É isso. Por mais que eu preste atenção, hoje eu custei a entrar na aula, porque eu não acertava eu e meu celular aqui, mas eu consegui. Então, me perdoe, mas eu tenho dúvidas, mas isso com o tempo passa. Obrigada, viu?
Nada, querida. Qualquer de vocês que tenham dúvidas, quando a dúvida vier, você escreve, aí depois vocês compartilham com a gente durante as classes, tá? Aquelas pessoas que são um pouco mais acanhadas, eu lembrei dessa palavra acanhada, agora é uma palavra interessante, né? Engraçada essa palavra, acanhada. De onde que vem esse acanho? Esta palavra acanhada, né? Então, as pessoas mais tímidas, né? Elas podem escrever as perguntas e mandar para mim pessoalmente também. Ok, qual é o objetivo do Karma Yoga? Moksha, autoconhecimento e música, né? Qual é o objetivo intermediário? Dharma. E a gente precisa compreender Dharma, porque o Dharma ela serve muitas vezes, né, para indicar, ela tem muitos significados, né? O Dharma ela se refere à estrutura do campo, o campo de experiência, o campo de interação, porque é muito bem estruturado, de modo bem inteligente, né? Através dessas leis, né, precisas. Então, nós temos que compreender essas leis e nos adequar a essas leis, de modo que a gente possa interagir sem criar conflitos externos e internos, internos e externos, constantemente. Quando nós não nos adequamos a um meio ambiente, qualquer que seja, eu vou num emprego novo, eu chego lá, tem um meio ambiente diferente, as pessoas têm mentalidades diferentes, né? Se eu não me adequo e encontro um modo de transitar, de navegar naquele meio ambiente, eu começo a conflitar com o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente macro é o campo dármico, ele é regido por leis, né? Leis que envolvem as leis da natureza e as leis kármicas, as leis éticas e psicológicas que afetam a subjetividade humana. Então, eu preciso compreender o que é o Dharma, esse set de leis que estruturam o campo, né? E como é que eu vou, né, observar e viver de acordo com o Dharma, né? Primeira coisa, eu tenho que compreender o Dharma, né? E depois eu sei que o Dharma é uma forma de agir em minha interação com o mundo que irá favorecer o quê? Irá favorecer o meu crescimento interior. Por que irá favorecer o meu crescimento interior? Você pode me responder, Celiane, você que é uma pessoa que gosta de compartilhar o seu autoconhecimento? Eu creio que seja porque quando eu estou em harmonia com o campo, eu consigo percebo minha mente mais satívica para apreciar, inclusive, além dos estudos, né, toda a beleza, né, do campo, porque um dos grandes conflitos para mim, né, até chegar ao Vedanta, era encontrar a beleza no campo. Então, eu percebo hoje que eu preciso estar com a mente mais satívica para conseguir apreciar, né, conseguir essa harmonia me traz aqui com esse foco, né, para a aula, para o autoconhecimento, e essa harmonia me permite apreciar mesmo. Acho que é essa palavra que eu consigo dizer agora, professor. Ok. Alguém quer dizer mais alguma coisa a respeito deste ponto? Então, é mais ou menos isso mesmo que a Celiane disse, que eu disse também antes dela, né? Que o Dharma, né, no sentido de artha, kama, desejos, né, por prazeres sensoriais, Dharma, né, que é o desenvolvimento interior, ele significa, esse Dharma significa uma certa qualidade mental, emocional, intelectual, que é derivada desta harmonização do indivíduo com as leis cósmicas, as leis dármicas estabelecidas pelo Criador. Quando a gente se harmoniza, quando a gente, né, se alinha
aí a gente começa a compreender, né, como este campo é regido, e a gente começa a viver em harmonia. O que ocorre? A gente começa a evitar conflitos com o campo e conflitos internos, né? Com o campus é porque você não está agindo de forma dármica, de forma harmoniosa com o campo, você está violando, né, em diversos graus e medidas, e aquilo vai criando não só conflitos com o campo fora, mas as impressões daqueles conflitos, elas residem no nosso psique e aparecem como conflitos internos, né, de baixa autoestima, de culpa, de ressentimento, né, de arrependimento, né? Então, todos esses conflitos, eles são evitados na medida que a gente observa o Dharma. Então, o Dharma, nesta sequência, né, de Artha, Kama, Dharma e Moksha, o Dharma significa desenvolvimento interior, né? Porque, devido à observação do Dharma, eu estou desenvolvendo uma mente mais tranquila, uma mente mais satívica, porque a minha mente não está sujeita a esses conflitos externos e internos constantemente, devido à minha inabilidade de interagir com o campo de modo harmonioso, né, com as suas leis. Ficou mais claro agora? Né? O karma, o Dharma aqui, que é apresentado como desenvolvimento interior, ele é apresentado como Dharma, melhoramento pessoal, desenvolvimento pessoal, porque é o fruto, é o subproduto do alinhamento nosso, né, a harmonização nossa com as leis que estruturam o campo dármico. Ficou mais claro, Celiane? Ok, onde é que nós estamos? Então, se o Artha Kama deve ser subserviente, ele deve ser subserviente ao nosso ganho final, ao nosso objetivo final, que é Dharma e Moksha, né? Então, Dharma aí significa esta purificação interna, este crescimento interior, esta força interior, que depende desse conhecimento a respeito das estruturas de Karma Dharma, ok? Então, a observação, eu mudei de novo, né? Eu coloquei algumas frases em vermelho aqui. A observação do Dharma significa um crescimento interior, uma saúde interior, uma saúde e força mental. E moksha é a sabedoria espiritual, em outras palavras, moksha é o autoconhecimento, né? Em geral, a gente chama autoconhecimento em primeiro lugar, e o moksha, que é um subproduto ou uma frutificação do autoconhecimento, na medida que este autoconhecimento deixa de ser um autoconhecimento intelectual e ele vai se convertendo gradualmente em autoconhecimento emocional, né? De modo que nós vamos nos tornando sempre mais capazes de manter o nosso equilíbrio mental, emocional, discriminativo, apesar das condições adversas do campo, né? Portanto, o crescimento interior, que aqui é representado como Dharma, né, conduz a uma sabedoria espiritual, que significa autoconhecimento e moksha, ok? Dharma, que é um crescimento pessoal, um fortalecimento interior, vai nos conduzir ao autoconhecimento, que aqui é representado, é descrito como uma sabedoria espiritual. Cabe ressaltar que eu coloco a sabedoria espiritual como a sabedoria a respeito de karma e moksha, os três, né? Então, a sabedoria a respeito de karma, dharma, a sabedoria a respeito de Ishvara, Jiva, Jagat, eu também chamo de sabedoria espiritual, mas aqui sabedoria espiritual significa moksha, ou autoconhecimento. Deve ser o objetivo principal
do Arjuna, né? Portanto, Nistray Gunyo Bhava é transcender os objetivos materiais sensoriais, transcender os nossos objetivos inferiores, né? Ir além dessas buscas inferiores, passando, né, nunca perdendo o foco, né, nunca perdendo a perspectiva do meu objetivo final, né? E como nós vimos antes, né, às vezes o objetivo final irá requerer, né, muita energia nossa, de tal modo que a gente vai ter que desinvestir um pouco, né, na busca dos nossos objetivos primários ou inferiores, entendeu? Para poder investir mais no nosso objetivo superior ou final. E como diz Shankaracharya, Niskamo Bhava, reduzir aquelas atividades, agora ele fala sobre isso, reduzir aqueles investimentos, aquelas atividades que são destinadas para esses meus objetivos inferiores, né, que é de riquezas, né, de artha kama, riquezas, seguranças, proteção através do dinheiro, das propriedades e os prazeres decorrentes dessa riqueza, né? Reduzir as atividades que são destinadas a isso. Então, é isso que eu me referia antes, né? O indivíduo ele começa a reduzir, ele fala, se eu não pedalar aqui, eu não vou conseguir manter toda a minha riqueza, né? Aí, o que ele faz? Ele começa a vender os patrimônios, exatamente quando eu fiz muitos anos atrás, quando eu era rapaz. O pouco patrimônio que eu tinha, eu comecei a vender para começar a investir no meu caminho espiritual, né? Não tem modo, porque se eu permanecesse engajado no mundo, trabalhando como louco, eu não teria energia suficiente para investir na minha busca na Índia naquele tempo, né? Não importa o quanto tenha sido uma busca em zigue-zague, mas existe essa força, né, que nos compele a buscar alguma coisa, às vezes subconscientemente, né, que seja superior àqueles ganhos oferecidos pelas nossas sociedades, né? Então, o Lord Krishna, né, o Shankaracharya, ele sugere que reduzir aquelas atividades que são destinadas para os ganhos de artha kama, né, ou para colocar em linguagem técnica, reduzir kamya karmas, reduzir karmas e tamasaka karmas, que é a mesma coisa. Kamya karmas são aquelas ações rajásicas, tamásicas, né? E nós precisamos de fazer um investimento de modo que nós possamos compreender o que é uma ação satívica, né? E começar a desenvolver esta base de conhecimento que irá transformar as nossas ações em ações satívicas. E muitas vezes as nossas ações ainda serão ali cuidando do artha e kama, mas devido a esse conhecimento, devido a essa atitude, devido a essa fragrância das ações satívicas, elas se tornam ações satívicas, ações superiores, que irão produzir resultados superiores, né? De modo, é por isso que o Karma Yoga é uma ciência incrível, porque se o indivíduo, porque não todos podem realmente, ou têm a força de chutar o pau da barraca, podem abandonar as suas posições kármicas, né? As suas condições familiares, etc. E elas têm que se manter ali. O Papaji foi um exemplo desse. O Papaji, o Ramana Maharaj falou para ele, vai para casa, vai cuidar da sua família. E foi naquele período do conflito com o Paquistão, né? Vai lá, você tem que recuperar, resgatar a sua família, leva ali para dentro do território da Índia e você tem que cuidar dela. Então, ele abandonou aquela situação no Ashram, ele foi lá e o karma dele, né, fez de modo que ele tivesse que arrumar emprego e trabalhar para sustentar uma montanha de mulheres, porque os homens tinham morrido naquele conflito com o Paquistão, né? Aquela parte do norte da Índia. Então, o karma dele colocou ele. Então, como é que você faz numa situação dessa? Entendeu? Se você tem mulher, né, filhos, né, em uma situação, né, que você está mais ou menos karmicamente preso, né, enganjado, você tem que ter a capacidade de desenvolver as suas atividades
permeando-as com o espírito do Karma Yoga, de modo que você faça o seu dever do ponto de vista de Artha Karma, mas, no fundo, você está fazendo as suas atividades para o ganho de Dharma, essa força, essa purificação, este ganho, essa resistência, essa força, né? Esse equilíbrio mental e emocional. O Karma Yoga é incrível por isso, né? Eu acho que vocês já compreenderam. É por isso que eu escolhi, né, o Bhagavad Gita para esse nosso novo estudo, né? Porque é um momento difícil, né? E a gente não pode abandonar as nossas situações kármicas, e o melhor modo de desenvolver essa saúde interior, né, essa sabedoria interior, essa força e equilíbrio, né, mental e emocional, é aplicando o Karma Yoga, desenvolvendo o espírito do Karma Yoga, enquanto cuidando de Artha Karma. Então, o foco aqui não é somente cuidar de Artha Karma, porque eu já compreendi que a segurança, a paz, né, a paz, ela não pode ser absolutamente, efetivamente, obtida através dos ganhos externos. É uma condição interna. Mas, ainda assim, eu preciso manter a minha estrutura de vida devido às circunstâncias kármicas. Então, eu continuo trabalhando e ganhando, porque Papaji tinha lá 20 mulheres e crianças, tantas, para cuidar. Mas, ainda assim, as ações dele eram permeadas com um certo conhecimento espiritual que permitia a ele jamais agir sem que isso fosse uma sadhana espiritual. Tá? Você entende, Luciano? Você entende, Felipe? Ok. Então, o karma rajásico, espero que você se lembre, é um karma no qual eu sou o único beneficiário, né? Naturalmente, quando nós dizemos é o meu benefício, a gente inclui o benefício dos nossos familiares mais próximos, né? Os filhos, esposas, etc. Então, o karma rajásico está buscando somente o quê? Artha, o ganho material que me propicia segurança e proteção, né? Contra o quê? As tempestades do campo dármico, né? As adversidades, né, do campo dármico. Então, ações, né, rajásicas, né? Então, o karma rajásico é aquele que eu e minha família são beneficiário, né? O karma tamásico é o karma no qual eu e minha família são beneficiário, mas os outros vão sofrer, né? Porque eu não vou ter nenhum problema em violar o Dharma, prejudicar os outros, passar, atropelar, pisar na cabeça de outras pessoas, desde que aquilo me conduza ao meu objetivo pessoal, né, egóico, né? Então, esse é um karma pior, a terceira qualidade de karma, né, o karma tamásico. Eu sei que o karma tamásico é fora de questão entre nós do Vedanta Brasil, né? O karma rajásico, às vezes, né, ele predomina em algumas ações, talvez de alguns de vocês, mas a gente sabe que a gente ainda assim pode manter, né, a nossa estrutura, né, o nosso ganho de karma, de artha e karma, com ações satívicas, né? Ações satívicas são aquelas ações que eu estou buscando o artha e karma que me é necessário para suprir a minha condição familiar, a minha situação de vida, entendeu? Com moderação, mas ainda assim as minhas ações são satívicas, porque eu nunca perco, né, a perspectiva de que deve ser em harmonia com o campo, deve beneficiar os outros, e deve principalmente produzir este crescimento interior, essa saúde interior, esse equilíbrio interior, né? Então, os karmas satívicos, mais uma vez, eles também nos permitem de mantermos o nosso artha karma. Você entende, Felipe? Você está entendendo? Ok. Então, o karma satívico, né, eu sou o beneficiário, mas não somente eu, né? O meu benefício pessoal é secundário, o mais importante é o meu benefício interior, porque eu compreendi que a segurança, a paz, a felicidade, né, é um fenômeno subjetivo que eu jamais posso realmente obter através dos ganhos exteriores, né?
Muitas vezes, os ganhos exteriores criam uma condição de perturbação mental que a gente nem consegue desfrutar aqueles ganhos exteriores, porque no processo a nossa mente se torna perturbada e agitada, né? Sem falar do problema de como manter, como sustentar os ganhos exteriores, né? Então, essa é uma ação de tipo altruísta, né, que é chamada de Sattvika Karma. Nós vimos na aula passada, eu expliquei esse termo, uma ação altruísta, precisa ser bem interpretada, porque é uma ação na qual eu estou sacrificando, né, a minha ignorância, o meu ego, que é tudo para mim e somente para mim, né? Então, é um sacrifício, sim, mas fundamentalmente é um sacrifício de ignorância, porque o indivíduo compreendeu que eu não preciso de ter $1 bilhão ou 100 milhões de dólares, né, para obter segurança, satisfação, proteção, prazeres e tudo mais, porque esta coisa que eu estou buscando é encontrar nesta saúde, neste equilíbrio interior, nesta paz interior, que não depende de artha kama, né, mas depende principalmente da Dharma, que é a observação de Dharma, que irá criar uma atmosfera propícia, né, para este desenvolvimento do espírito do Karma Yoga, que é o maior preparador, o maior purificador e o maior desenvolvedor, né, desta saúde mental, emocional, intelectual, né? Um grande purificador natural, nós dizemos, né? O Krishna não diz. Mas aqui ele também diz, uma ação egoísta é um kamya karma, né? O que significa, mas o Krishna diz, né, niskamo bhava, o que significa reduzir a ação orientada para o dinheiro. Krishna não diz abandone todas as ações orientadas para o dinheiro, mas Krishna diz que todo o tempo e energia não devem ser gastos apenas com isso, né? Resume ainda mais. Não diz abandonem todas as atividades suas, né, na direção de artha kama, mas quase que invariavelmente elas precisam ser reduzidas, né? Algumas dessas ações precisam ser sacrificadas porque nós temos somente uma determinada quantidade de energia e o dia possui somente 24 horas, né? Existem pessoas com este fogo do autoconhecimento, com esta vassana espiritual, que às vezes elas estão numa condição que elas têm que trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, e muitas delas até sacrificam o horário do sono para fazer as suas sadhanas, né? O Nisargadatta Maharaj foi um deles. Ele teve o impulso de abandonar a família, abandonar a lojinha dele, né, chutar o pau da barraca, como nós dizemos em língua portuguesa, né, expressão popular, e ele, no final das contas, um amigo dele convenceu ele a voltar e continuar vivendo a vida dele. Quando ele voltou, ele falou, agora eu entendi, fugir para as montanhas não vai ser uma solução, de repente pode criar conflitos de remorso, né, de arrependimento, né? Então eu volto, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. E aí, o que ele disse para a família dele? Ele diz assim, eu faço tudo isso, ok? Mas toda vez que eu subi para aquele quartinho lá em cima, né, ele morava num apartamentinho pequeno, num lugar super barulhento e sujo, toda vez que eu subir e eu fechar minha porta, eu não quero ouvir ninguém batendo na minha porta, que ninguém venha me interromper. Então, ele passava a noite, né, fazendo as suas sadhanas, né? Ele tinha esta vassana por samadhi, né? E ele continuava fazendo o que ele gostava de fazer a nível de fortalecimento ou ganho, né, desta força interior, desta saúde mental, emocional, que permitia a ele ainda abrir a loja dele por tantas horas por dia, porque as suas ações, até mesmo ali, provavelmente já eram transformadas em ações espirituais, né, em práticas ou aplicações dessas atitudes, desse espírito do Karma Yoga. Vocês tendo dúvida, vocês, por favor, me interrompam. Vocês podem dizer assim, mas esses são temas que nós já vimos, eu já sei de tudo isso,
o Vedanta é muito simples e ele é repetido de novo e de novo, porque nós temos um sistema de defesa, a gente deixa entrar aquilo que nos convém, né? Aquilo que se encaixa bem dentro, né? Dentro das minhas biases, né? Dentro do meu inconsciente, né? Aquilo, ok, então isso tudo bem. Então a gente tem que ouvir de novo, de ângulos diferentes, explicações diferentes, né? E narrativas diferentes, a gente vai ouvindo isso e gradualmente, né? A gente vai vencendo este filtro, né? Que não nos permite receber os ensinamentos sem distorci-los, sem filtrá-los, sem evitar alguns aspectos, sem dizer, essa parte não. São processos inconscientes, é por isso que o Vedanta ele repete de novo e de novo. E o professor tenta repetir sempre, explicando de um modo ligeiramente diferente, procurando palavras diferentes, de modo que possa perfurar esta camada, este filtro, né, que tende a filtrar ou distorcer ou interpretar de modo não devido as explicações do Lord Krishna, as explicações dos nossos Mahatmas, né? Então, não pense que isso é coisa que nós já estudamos e que todos sabemos. Professor, Sim? e mesmo que, o que eu percebo é assim, que mesmo que eu saiba, quando eu estou no campo lidando diretamente com a ação e preciso fazer a discriminação, ainda é conflituoso, né? Preciso tomar uma decisão, preciso me colocar em alguma situação e eu fico buscando esse lugar do altruísmo, da ação satírica, percebo que eu estou em observação, mas eu não acho que é tão simples assim, né? Dependendo de qual situação, eu preciso bastante dedicação, né? Preparação para colocar uma ação de fato altruísta no campo. Sim. Você entendeu o significado da palavra altruísta, né? É uma ação não egoísta, que visa o interesse e o benefício não só meu, mas do campo, né? E o meu objetivo não é somente Artha Kama, mas é principalmente Dharma e Moksha, né? Eu quero crescer, me fortalecer e desenvolver este moksha, esse conhecimento, autoconhecimento, sempre mais claramente. Então, eu estou vivendo, mas eu estou praticando essa espiritualidade, né? Desenvolvendo, né, o meu autoconhecimento, o meu espírito do Karma Yoga. Então, esse é a ação altruísta. Agora, você mencionou aí que, às vezes, não é fácil viver esses conhecimentos, né? Porque não é fácil praticá-los. A dificuldade que nós temos de praticar essas revelações, né, das escrituras, ela é diretamente ligada ao quanto nós tenhamos compreendido elas claramente ou não, entendeu? Como Nisargadatta Maharaj dizia, a compreensão é tudo, né? Se a gente filtra, se a gente compreende uma parte, se a gente distorce a outra, isso e aquilo, a gente vai ficando com conhecimento cheio de furos, cheio de buraco, ele não se torna um conhecimento claro. Não existe, a gente não tem a capacidade, a força de vontade para aplicar o Karma e o Dharma em nossas vidas e viver com o espírito, né, do Karma Yoga, a menos que a gente conheça e compreenda claramente a ciência do Karma Yoga. Porque sem esta compreensão, né, as nossas ações elas dependerão principalmente da nossa força de vontade, da nossa determinação, do nosso resolve, ok? Da nossa resolução, né? E a nossa resolução, a nossa determinação, a nossa força de vontade, ela é importante, mas ela precisa ser aliada à compreensão realmente, entendeu? Na medida que a gente compreende a ciência do Dharma, a ciência do Karma, né? Aí as nossas ações, elas muito mais facilmente, elas podem ser alinhadas com esse conhecimento. Por quê? A compreensão, Celiana, ela irá cancelar a minha ignorância, o conhecimento e a ignorância. Eles se unem e eles se neutralizam e deixam você livre do conhecimento e da ignorância. Então, você
harmoniza com as leis cósmicas do campo Dharma. Então, esta compreensão é inevitável, indispensável para neutralizar a ignorância que nos impede de viver como um Karma Yogi, como você dizia, que às vezes é difícil. A gente só vai viver como um Karma Yogi na medida que esta compreensão é muito clara, entendeu? Sem filtragem, sem deturpação, sem truques da mente, né? Então, o conhecimento, como dizia Nisargadatta Maharaj, ele dizia, conhecimento é tudo, né? Knowledge is everything, you know? Understanding is all, he used to say. Understanding is everything, you know? Precisa entender. Sem você entender, você não consegue viver aquele conhecimento. Ah, mas eu já estudei, já li, já ouvi, eu já sei. Você já ouviu, mas você não sabe, porque você não compreendeu claramente este conhecimento. Porque quando a gente compreende, aí, e somente então, nós temos a força de combater aquela ignorância eterna, entendeu? Que são esses desejos e aversões que nos compelem a não viver em harmonia com o Dharma, que é o único modo que eu tenho para me desenvolver interiormente, né? Esta força, esse equilíbrio, né? Esta saúde mental, espiritual, intelectual, ela depende da minha adequação com o karma, mas eu não consigo, a menos que eu compreenda esta ciência muito claramente, porque somente o conhecimento neutraliza ou cancela as ignorâncias que são os impedimentos à nossa prática ou à nossa aplicação desses conhecimentos. Você entendeu a importância do conhecimento? A importância dessas repetições, de novo, palavras diferentes, ângulos diferentes, para ver se a gente consegue parar de filtrar esses conhecimentos e vê-los claramente, e aí, então, ganhar esta força, né? Esta força do Jnana associada com a força da disciplina, né? Da força de vontade, aí, juntos, nós começamos a viver em harmonia com o campo dármico. Você entende, Carmen? Okay. Então, Arlindo, eu entendo, mas é que eu queria fazer uma pergunta também, porque, assim, eu acho que é super importante repetir o tempo inteiro e inclusive, agora eu tô até fazendo uns cartaz, colocando na minha frente escrito alguns pontos, porque durante o dia está trabalhando, olha, dá uma lembrada, porque realmente não adianta só, aparentemente a gente entende, porque o intelecto fala, é muito fácil, né? Muito simples de entender, mas realmente você realmente assimilar é uma outra coisa, né? É um trabalho diário, né? Assim, pelo menos para mim, né? Mas, assim, o que eu sinto, que eu fico com dúvida, é que, assim, eu tento levar uma vida no sentido de servir, né? Isso já há muitos anos, né? Mas eu às vezes tem umas pegadinhas de Maia que me dá a impressão que eu não sei até que ponto que isso é uma coisa dármica ou é uma invenção da mente para te atrapalhar, porque, por exemplo, vamos supor, uma pessoa precisa de você, sei lá, no caso, vamos dizer, um idoso, né, que você tem na família, e aí a pessoa também tem seus caprichos, e você está toda hora, né, desviando o seu foco, né, o seu objetivo, vamos dizer, até de estudo, por exemplo, ao invés de estar podendo aqui estudar, está lá fazendo alguma coisa. Então, eu não sei se isso também é uma pegadinha de Maia, a gente não conseguir se estruturar, às vezes, né, para ter aquele tempo, de como o Nisargadatta falava, eu tranco a porta e aqui ninguém me amola, né? E eu fico com dúvida se eu que estou deixando o Maia me levar, me puxar o pé, ou se realmente meu Dharma seria estar ajudando a pessoa naquele horário, assim, sabe? Fica uma coisa assim... Sim, sei. Muito boa. Muito boa a sua colocação, ela vem em duas partes. Primeiro, você mencionou que a gente estuda esses conhecimentos, mas não necessariamente a gente os internaliza, né? Então, eu frequentemente eu falo sobre a assimilação desses conhecimentos como uma internalização, de tal modo que esses conhecimentos eles permanecem vivos na nossa mente. Quando o conhecimento é vivo em nossa mente, significa que ele foi internalizado, foi processado, foi digerido. Então, ele se torna disponível para nós de tal modo que a gente possa neutralizar a pressão
dessas tendências e ignorâncias, né? Qualquer que sejam, tá? Então, a internalização é conversão desse conhecimento teórico, intelectual, num conhecimento emocional. O conhecimento é firme na minha mente e me permite, nessa força, de obstruir essas tendências da ignorância, tá? Então, esse é o primeiro aspecto da sua colocação. O segundo aspecto, que é muito bom também, é que nós nos encontramos em situações nas quais a gente não tem certeza se a gente está agindo de modo dármico ou adármico, né? E você apresentou um ponto muito comum, né? Porque nós temos pais idosos e esses nossos pais, né? Eles requerem uma atenção e um cuidado, né? E eles preferem ter a atenção e o cuidado dos filhos, né? Na estrutura familiar antiga, os filhos cuidavam, mantinham os pais em casa, e na casa tinha titio, vovô, vovó, tinha todo tipo de estrutura, né? Onde todos se davam uma mão ao outro, né? Então, nos dias de hoje, é um pouco mais complicado, né? Porque as unidades familiares, elas se secaram ainda mais, os pais estão aqui, mas ainda assim, né? Por exemplo, no meu caso pessoal, o meu pai está sendo cuidado pelo o meu irmão. O meu irmão sempre teve uma vida mais estável, ele sempre viveu, né, num lugar único, ele se estabeleceu numa cidade e vive lá, muito provavelmente irá morrer lá, e meu pai encontrou um porto seguro para ele, né? Eu sempre digo ao meu pai e ao meu irmão, ó, manda o pai para a roça, agora que eu estou no Brasil, e eu cuido do meu pai aqui também, né? Eu me coloco à disposição. Por quê? Porque se esse for o caso, suponhamos que o meu irmão venha a falecer antes do meu pai. Meu pai é ambicioso, tem 92 anos, mas quer chegar aos 100. Suponhamos que ocorra isso, né? Aí eu sou o primeiro a dizer, manda o velho para cá, que eu pego ele para me ajudar a cuidar das galinhas, que ele já teve muita experiência com galinhas, né? Então, se isso ocorre, o meu Dharma me dirá de fazer isso, muito embora possa me custar, né, energia e um pouco de trabalho, de conforto. Meu pai é um encrenqueiro, né, com essa idade, ele não tem muito discernimento, né? Então, isso é um fato, né? Mas, ainda assim, a gente tem que saber que existem limites, né? O que eu vejo as pessoas, e às vezes elas se perdem por não serem capazes de colocar um limite que permita dizer assim, não, até aqui eu posso ir, mas eu tenho uns outros objetivos superiores que também requerem a minha atenção, né? E as pessoas, muito frequentemente, caem em culpa, né? Eu quero fazer um retiro espiritual, mas ainda assim, né, eu vou passar 5, 6, 7 dias sem ver, né, os meus idosos, né? Será que eles vão se sentir abandonados, né? Aí o indivíduo fala assim, oh, não, eu me sinto meio culpado, não devia fazer isso e aquilo, né? Não, você tem que saber que você está fazendo isso não para ir na Disneylândia, antes, até mesmo se fosse para ir na Disneylândia, seria também um direito pessoal, né? Meio ignorante, mas ainda assim um direito pessoal do indivíduo, né? Mas você está indo para trabalhar, né, estes conhecimentos, né, no retiro espiritual, por exemplo, ou no seminário de Vedanta, é uma causa justa, né, é uma causa válida. Então, eu diria que desde que exista uma estrutura na qual você possa deixar os seus pais, né, você tem que ver com clareza isso e dizer assim, não, eu não me sinto culpada, porque eu também tenho os meus objetivos, eu tenho os meus objetivos de trabalho do dia a dia, os meus objetivos de Artha Kama, e tenho o meu objetivo de Moksha, meu objetivo de Dharma, e eu preciso também, não quero negligenciar, e eu quero fazer isso para o meu ganho interno pessoal, né? Então, você tem que ser cuidadoso com essas noções que envolvem muito frequentemente um sentimento de culpa que vai muito além do meu sentimento de dever genuíno, tá? Ok? Reduzir a ação orientada para o dinheiro, né? Krishna não diz abandone a ação orientada para Artha Kama, reduz. Vocês já me ouviram dizer que a única solução para nós, pessoas do mundo, dependendo dos nossos karmas, é simplificar as nossas vidas, né? Muitas pessoas têm pensado nisso ultimamente.
Porque se a gente não simplifica, a gente fica presa, né? Neste corre-corre constante para Artha Kama, Artha Kama, Artha Kama, Artha Kama. Né? Alguns de nós, né, introduz a busca de Dharma através do espírito do Karma Yoga, mas a gente fica ali por quê? Trabalhar 12, 8, 10, 12 ou 60, 70 horas por semana não é uma coisa sadia para ninguém, naturalmente, né? Então, não significa abandonar, mas aqui o Krishna diz reduzir essas ações orientadas para Artha Kama. Krishna não diz abandone a ação, mas Krishna diz que todo o tempo e energia não podem ser gastos somente com isso. Né? Isso para quê? Para um materialista, não. Para um materialista, todo o tempo e dinheiro deve ser gasto com essas atividades destinadas, voltadas para Artha Kama. Mas para um buscador espiritual, um buscador de moksha, né, que depende desta purificação, desta saúde mental, a busca por Artha Kama constante não é compatível, né? Não pode ser gasto apenas com isso. Então, o Krishna diz, Nirdivandhivu, e mesmo que você reduza esses karmas, né, por Artha Kama, mesmo que se reduza a busca por Artha Kama, você enfrentará muitos altos e baixos na vida. E isso é devido ao seu Parabhada Karma. Então, aqui ele apresenta um outro ponto muito interessante. Digamos que, ok, agora eu compreendi, né? Eu sei que eu preciso, né, destinar energia para ações superiores, para atividades superiores, né? Eu devo reduzir a minha atividade para segurança, proteção e prazeres, né? Mas mesmo que você comece a converter as suas ações em ações dhármicas, ações satívicas, você vai reduzindo tudo isso porque você quer desenvolver essa força mental, emocional, esse equilíbrio mental, emocional e intelectual, essa capacidade, né, de discernimento. Você quer purificar, melhorar, reduzindo essas buscas inferiores. Então, você fez tudo isso, mas ainda assim você irá enfrentar muitos altos e baixos na vida. Isso é devido ao quê? É devido ao seu passado. Todo o seu Parabhada Karma, né, com base em todas aquelas ações que eram somente, né, voltadas para Artha Kama, eles estarão produzindo um Parabhada Karma que a gente não consegue modificar ou neutralizar com as ações atuais. As ações atuais, a gente pode dizer, não, eu sou um Karma Yogi, eu sou um buscador de moksha, eu tenho autoconhecimento, e as minhas ações são totalmente em harmonia com o Dharma e moksha, né? Então, eu não deveria experimentar Parabhada Karmas negativos, Papa Karmas, circunstâncias difíceis, circunstâncias de dor, né? Eu diria, não, eu não posso, eu estou vivendo bem já assim, eu sou um Karma Yogi já há 5 anos, né? Eu obtive autoconhecimento, etc. Portanto, eu não deveria estar experimentando baixos na vida, eu não deveria estar experimentando adversidades, né? Circunstâncias desfavoráveis, difíceis, de dor, né? Então, o indivíduo pode pensar, não deveria, não poderia estar ocorrendo. Ele está dizendo assim, os altos e baixos da vida são inevitáveis por dos karmas que você colocou no passado e alguns deles em nascimentos passados que irão gradualmente frutificar como o quê? Prazeres e dores, punya papa. Tá? Então, inevitavelmente, o papa também virá, como todos os pares opostos, de mão dada com os punyas, circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, né? É um ponto importante. Por causa das ações passadas que nós fizemos, né, convidando ou não, né, elas me farão passar por esses altos e baixos da vida pelo motivo que eu apenas expliquei. Então, aqui está em vermelho, por causa dos karmas passados que fizemos, convidando ou não, se trabalhamos para isso ou não, nós inevitavelmente passaremos por altos e baixos da vida. Nós vamos passar, inevitavelmente, por circunstâncias boas e ruins, altos e baixos,
né? Os pares opostos são inevitáveis, né? Os pares opostos são conhecidos como dvandavas, né? Prazeres e dores da vida. A vida é feita de quê? Prazeres e dores, né? Sucessos e fracassos, né? Dvanda significa mana apanamana. Todas essas coisas são chamadas de pares, né? Nirdavanda significa fortalecer a mente de tal ponto que você possa suportar esses altos e baixos da vida. Então, o objetivo do Karma, Dharma, Yoga é nos permitir, né, o desenvolvimento desta qualidade, desta força, deste equilíbrio, deste senso de equanimidade, esse senso de que a satisfação ela vem do meu interior, não vem das circunstâncias do campo. Eu tenho um poder de purificar a minha mente, né, de tal modo que eu possa viver a realidade objetiva sem ser extremamente impactado por ela, como a maioria das pessoas são. Então, o que está ao meu alcance é o fortalecimento desta saúde mental, emocional, espiritual, que é interior, né? Então, este fortalecimento é o objetivo, né? Eu vou passar pelos altos e baixos inevitavelmente. Mas eu estou vivendo segundo o autoconhecimento, segundo o espírito do Karma Yoga há 10 anos, mas ainda assim o meu Parabhata está manifestando e existem karmas passados que irão produzir ainda circunstâncias desfavoráveis. Sem falar que o karma, né, a ciência do karma, né, ela não somente vai produzir o meu Parabhata Karma pessoal, mas nós temos que nos conformar com os Parabhata Karmas coletivos ou universais, né? Existem manifestações de karmas que, não, isso é planetário, é um problema planetário. Ok, eu estou nesse planeta, estou dentro, então o karma irá me afetar desde que eu tenha sido imunizado, né? E que imunização é essa? Eu desenvolvi essa força, esse equilíbrio, né? Essa sabedoria espiritual que me permite suportar com equilíbrio, com elegância, os altos e baixos, né? De modo que os meus quereres e não quereres, né, não me afetam, né? O que a vida me manda, eu recebo compreendendo, né, toda essa ciência, que eu não tenho o poder de modificar aquilo que é imodificável, né? Então, todo esse conhecimento me fortalecerá de tal modo, me concederá este equilíbrio, essa saúde mental, emocional, psicológica, de modo que eu possa viver dentro, né, dentro do contexto desta compreensão a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata e a compreensão de Satya, como minha real natureza, livre e independente das minhas experiências, né? E aqui ele continua dizendo, então, qual é a vantagem deste fortalecimento, né? É para cada problema, né, eu resisto, né? Eu vou suportar, vou resistir, né? Os probleminhas da vida já não me afetarão como antes, né? Caso contrário, o que eu faço? Para cada probleminha, eu vou procurar, eu vou pedir, né? Aqui é mais em relação, para cada probleminha, essas pessoas religiosas imaturas, elas saem correndo para os seus Ishtadevatas, né? Os seus deuses pessoais, né? E pedir, por favor, aconteceu isso, não deveria acontecer, me proteja isso. Qualquer probleminha, eles fogem, refúgio, eles buscam refúgio em Deus, mas com aquela atitude de não, me dê um remédio, me dê uma solução, mude isso, eu não posso perder o meu emprego, eu não posso perder a minha empresa, eu preciso de uma salvação aqui. Então, essa busca constante das escrituras, né, o aspecto do karma kanda das escrituras, né, fazer orações, fazer rituais, fazer pujas, pedindo o quê? Artha karma, entendeu? Pedindo o quê? Segurança, proteção, prosperidade, né? Saúde, riquezas, tudo isso, né? Você está preso naquela espiritualidade, religiosidade mais infantil, qualquer probleminha você quer buscar um remedinho, né? Como o cara que tem uma dor de cabeça, fala assim, dor de cabeça, não, eu quero um remédio. Você tem uma pequena infecçãozinha, eu quero um antibiótico forte, né? Então, o indivíduo
né, que consegue tolerar, suportar, resistir a esses doencinhas da vida, né, esses malores da vida, ele permanece, né, esperando, né, vendo, né, o desenvolvimento dos fatos sem se precipitar, né, sem aquela tendência, né, viciosa de correr para Exuara pedindo ajuda para todas as coisas. Não tem problema, Exuara, eu sei, a vida é assim, eu não tenho controle, o meu parábola karma está manifestando, se tem adversidade chegando, obrigado, estava precisando, né? Tenho que pagar os meus débitos e tenho que me fortalecer através desses papa-karmas. Não é assim, Sidem? O espírito justo? Não busque remédio para qualquer probleminha, aprenda a resistir, né? E aprenda a se fortalecer através dos pequenos problemas da vida, né? Aí ele fala um pouco de alguns temas a respeito da cultura védica, né? Astrologia. As pessoas piram quando tem problema no planeta, né? Tem tantas dificuldades, guerras, isso e aquilo. Parece que nós, né? A gente está começando um processo de extinção ou aquilo que seja, uma loucura total no planeta, né? Aí o que as pessoas fazem? Elas começam a correr para a astrologia, leitura de tarô, está falando aqui dessas coisas, né? Vão para a leitura de tarô, astrologia. Onde é que eu estou? Então, é uma parte do Shastra, das escrituras tradicional, o que dizemos para qualquer coisa e tudo, né? Então, até na ciência médica, ele diz também, nos dias de hoje, os médicos dizem para não tomar remédio para qualquer coisinha. Se você começar a depender desses remedinhos, dessa ajuda externa, o seu sistema imunológico não terá oportunidade de se fortalecer, de lutar e de resistir, né? É uma cultura agora de vacina para tudo, vacina para gripe, vacina para tosse, né? Loucura! A gente viveu sempre com o nosso sistema imunitário inato, né? Sempre se fortalecendo através do contato com os germes, com os vírus. Agora não, o germe virou um inferno. Por quê? Parece que eles querem inocular toda a população mundial periodicamente. Assim como o sistema imunológico físico é ativado quando enfrentamos uma situação, da mesma forma, a nossa imunidade mental, ela precisa ser ativada, né? A nossa imunidade inata, mental, emocional, né? Ela precisa ser ativada através dos problemas, né? Existe uma expressão na cultura americana, que não sei se existe no Brasil também, que diz: aquilo que não me mata me faz uma pessoa mais forte. Existe em português? Similarmente, em português, a gente tem o que não mata engorda, mais ou menos. É mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, isso, what does not kill me makes me stronger, né? Mais no ponto mesmo, né? Se aquilo não me mata, né? Se é uma crise que não acaba comigo, né? Uma crise econômica, né? Uma crise de saúde, se não me matar, eu vou sair mais forte de tudo isso. Por quê? Eu vou desenvolver força. Eu dei a volta por cima, eu encarei os problemas, né? Ao invés de fugir, né? E buscar um escape nos Himalaias. Muita gente foge do mundo e pensa que se tornam pessoas espirituais, né? Mas não, a vida, quando eu tive que voltar para o mundo, né, Papai Jimmy, eu sempre vivi no mundo, mas no mundo material, né, do trabalho, eu pensava, agora eu perdi o meu ticket, né, espiritual, meu ticket da iluminação, etc., etc., e eu não sabia que essa fricção, né, no mundo, com as dificuldades, com as lutas, com as dores, estaria, né, me refinando, me preparando, né, me amadurecendo, né?
Então, é através desta escola da vida, com todas as lutas e dificuldades, que a gente tem uma oportunidade de crescer. Poucos crescem, né? Mas nós estamos aqui, né, em contato com as Escrituras, que nos dão a clara compreensão de que isso tudo é parte desse processo natural de crescimento. As adversidades, as dores, servem para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, mental, emocional, psicológico, né? Eu não preciso dar chilique porque as coisas não são exatamente como eu sou, como eu quero. Eu compreendo que o que eu quero, o Shwara nem quer saber, porque existem tantas leis operando no campo que são muito ao de lá dos meus quereres e não quereres, né? Então, eu simplesmente me fortaleço interiormente, eu vou aceitando a condição do campo, né? Porque eu desenvolvi o meu sistema imunológico interior, interno, né? Minha mente é uma mente forte, né? A strong mind. Eu ativei através de quê? Do contato com as dificuldades da vida, sem correr de novo, debaixo da saia da mamãe, como dizia a expressão do meu tempo de criança, né? Correu debaixo da saia da mamãe para buscar segurança, né? Fortalecimento na mamãe, né? Aí chamavam de filhinho de mamãe. Vocês conhecem essa? Oi, Arlindo. Oi. Acho que uma palavra que combina muito com tudo isso que você está falando é resiliência, que é diferente de resistência. Resistência é quando você toma um impacto e você resistiu àquilo, né? Você sobreviveu. A resiliência, ela é diferente de resistência. Resiliência é quando você se adapta ao impacto. Você se molda ao impacto, seja ele qual for. Então, independente da adversidade que você vai sofrer, você tem essa capacidade interior de se adequar, de se adaptar àquela situação, entende? Sim. Os nossos textos usam ambas as palavras, mas mais frequentemente uma resistência, né? Porque existem essas analogias de você ter que resistir às adversidades, no sentido de que você não desmorona, né? Você não se destrói, você não se levanta mais, né? Você tem capacidade de resistir aos impactos da vida. Resiliência é um outro conceito, né? Que às vezes eu vejo nas Escrituras. Eu tenho que dar uma estudada nessa palavra, mas, por algum motivo, a palavra mais frequentemente usada é resistência. Tá? Obrigado, Luciano. O sentido da resiliência é você se deforma, você sofreu um impacto, você não se deforma permanentemente, você retorna ao seu estado original. Sim, perfeito, ótima. Essa é uma definição perfeita, né? Porque o Yanni, ele resiste ao impacto, mas não significa dizer que o impacto não o afete. Só que o afeta, né? Não tanto, superficialmente, e ele se recompõe rapidamente, né? Então, aquela história, né? Ele tem uma capacidade de resistência grande aos impactos da vida. Esses impactos, né, o afetam sempre menos frequentemente e o tempo de recuperação dele é muito mais rápido, né? Ele volta à sua forma original, à sua compostura original. Muito bacana. Essa definição que o Felipe deu é perfeita, que a resiliência é como se fosse uma elasticidade, é como o rio, que ele está sempre estático, e aí uma pedra cai no rio, a gente tem essas oscilações, mas essas oscilações elas vão parando e voltam ao estado original novamente, né? Você não quebra, né? Não, como um vaso. Sim, outra palavra, uma flexibilidade mental, emocional, né, para resistir a esses impactos, né? Você você não quebra, você não racha, não cai em pedaços, né? Você lembra daquela analogia da uma bola de barro, né? Quando ela é úmida e ela cai no chão, ela se espatifa, né? Então, ela não existe, não tem uma força, não tem uma resistência, não tem uma flexibilidade, uma resiliência. E uma bola, quando ela é uma bola sólida, né? Ela bate e não se espatifa, né? Mas aí existe um outro exemplo dentro da analogia, né? Nem espatifar, caída no chão, né? Porque tem pessoas que espatifam, outras ficam caídas, meio deprimidas, mas outras bate e levanta como
né? Uma coisa flexível, né? Uma coisa elástica. Então, essa imunidade mental ela foi ativada somente quando permitirmos que os problemas da vida venham até nós. Essas pessoas muito ricas, né? Muitas vezes, elas ficam mimadas, viciadas, né? E o que ocorre? Elas jamais desenvolvem essa força, né? Porque a família protege, a família dá segurança, a família, né? E elas nunca precisam se tornar fortes através da luta do dia a dia, né? A gente tem que permitir que os problemas, né, eles ocorram na vida das pessoas. Como pai, eu posso dizer isso, né? A tendência de um pai e de uma mãe é tentar evitar que os problemas, principalmente aqueles mais sérios, cheguem aos nossos filhos. Até que você compreende que não, é através desses problemas que ele tem o potencial de se fortalecer. Não é assim, Luciano? Você que também é pai, né? Ok. Nós não trabalhamos para vencer os problemas, de qualquer forma, eles são obrigados a vir devido ao parábola da karma. A gente não trabalha para tentar impedir os problemas, né? Porque eles, de qualquer forma, eles virão devido ao nosso parábola da karma. Isso que quer dizer. Para impedir, deixa eu modificar isso aí. Impedir os problemas, porque, de qualquer forma, eles virão devido ao nosso parábola da karma, né? Mas isso não significa que a gente tem que ficar pedindo, ô Ishvara, manda muito problema porque eu quero me fortalecer, né? Aí não precisa, né? A gente pode simplesmente curtir de vez em quando bons parábola da karma, né? Sem ficar, né, chamando, né? Convidando. Você lembra da vida de Mahatma Gandhi? O cara enfrentou problemas monstruosos, porque, de qualquer modo, na mente dele, ele quis lutar contra a soberania britânica, né, e libertar a Índia da opressão, né, britânica. Imagina tudo o que ele passou. O cara gostava realmente de desafios enormes, né? Imagina o quanto fortalecido ele deve ter ficado, né, através do contato com tamanhas adversidades, né? Mas, em geral, nós que somos buscadores de moksha, a gente não precisa ficar convidando muitos problemas, adversidades externas, porque elas sempre agitam a mente. A gente quer manter a nossa mente mais satírica possível, a gente quer fazer o nosso Dharma dentro do contexto das nossas vidas, né? Evitando muitos problemas extremos, porque o nosso objetivo não é liberar o Brasil da opressão, ou a Índia da opressão, ou os Estados Unidos da opressão. O nosso objetivo é o autoconhecimento, muito embora a gente tenha uma observação a respeito das condições do Dharma Field, do campo dármico, né? De modo que a gente possa tentar fazer o mínimo possível para preservar uma condição saudável do Dharma Field, né? Do campo dármico. A gente não deve pedir, me dê mais problemas. Eles virão mesmo sem que nós os requeiramos, né? Pedimos? Não sei como dizer isso. Eles virão de qualquer forma, né? Quer nós façamos um pedido ou não. Em Peçamos. Peçamos. Peçamos, é. Nós peçamos, né? Ou pidamos, existe a palavra pidamos? Não existe? Deveria existir, né? Mesmo sem que nós pidamos, né? Ô, Arlindo, em espanhol existe. Pidamos, em espanhol. Então, a gente não precisa pedir, eles virão porque os nossos akramas suficientes, nós fizemos karmas, né, e obtivemos akramas suficientes para Bhagavan nos mandar muitos problemas, né, muitos parabada karmas adversos. Portanto, seja qual for o problema, nós o aceitamos, o confrontamos, isso se chama
força, essa equanimidade, essa saúde mental, né? E aqui ele diz, não dissipe a sua energia em karma karmas, né? Todo o princípio do Karma Yoga é baseado em economia de energia mental, emocional. Isso é muito bacana, né? Então, você não vai ficar colocando ações, né, que irão produzir karmas conflitantes, que irão produzir conflitos internos e externos, porque depois é mais trabalho para resolver, para clarear, né, tudo isso, né? Então, você vai fazer o quê? É um processo, com o espírito do Karma Yoga, eu vou entrar num molde, né, de economia, de energia mental, emocional, intelectual, porque eu estou evitando todo aquele desgaste, né? Vocês compreendem os desgastes que são decorrentes de karmas, né? Interações indevidas, né? Mas, por outro lado, sabemos que diversos karmas, conflitos do passado irão manifestar como circunstâncias adversas. Quando elas vierem, a nossa única possibilidade é o quê? Dizer para Ishvara, não, eu não quero, te mando de volta. Não, a nossa única possibilidade é aceitá-las com uma certa força, o equilíbrio mental, emocional, de modo que a gente não faça dessas pequenas probleminhas um grande problema, né? Os parabhadakarmas adversos se manifestam na medida que a gente os aceita, a gente permanece focado no nosso crescimento, no nosso fortalecimento, sabendo que a gente vai aprendendo através das manifestações desses parabhadakarmas, a gente aprende conectando os efeitos a determinadas causas e a gente aprende a receber e aceitar aquilo que eu não posso mandar de volta. Mas eu tenho uma possibilidade, que é dizer, ok, tudo bem, veio para mim, é porque pertence a mim. Esta é uma ordem perfeitamente estruturada, inteligentemente desenhada, chegou para mim, é porque me serve de lição, e a lição maior é que me oferece a possibilidade de resistir, né, e me fortalecer através da adversidade, né? Porque ela me dá a possibilidade de resistir às dores da vida e, ao mesmo tempo, me dá a possibilidade de aprender alguma coisa através dessas adversidades, entendeu? Conectando, né, os efeitos a determinadas causas, determinadas atitudes que foram crescendo para produzir determinadas atitudes que vão frutificando como condições externas e internas desfavoráveis para a minha felicidade, para a minha paz de espírito, né? Portanto, o princípio do Karma Yoga é baseado em economia de energia mental, emocional e intelectual, né? Se você resistir, suportar tudo isso, você precisa seguir outra diretriz importante, né? Você precisa aprender a cultivar, desenvolver e manter uma mente tanto quanto satívica quanto possível, como dizia a Celiane antes, né? Eu tenho que manter uma mente satívica, porque se minha mente estiver muito rajásica ou muito tamásica, a aplicação desta ciência do Karma Yoga, né, se torna mais difícil, como dizia a Carmen, né? Então, eu preciso de manter uma mente satívica, os conhecimentos eles foram internalizados, ainda assim a minha mente satívica, a minha mente discriminativa ou não sei como se diz isso. A minha mente discriminativa precisa estar ali, né, num molde mais satívico, de modo que eu possa, né, compreender o que está ocorrendo, discriminar entre Dharma e Adharma e, de novo, né, aplicar esses conhecimentos do Karma Dharma, né, dessas leis referentes ao Karma e ao Dharma. Me adequar a tudo isso, porque isso é que produz esta saúde mental, emocional, psicológica. Portanto, que você mantenha um Sattvaguna, um nível de Sattvaguna elevado. O seu Sattvaguna no nível mais elevado. Sattvaguna significa o quê? Uma capacidade de viveka. É chamada aqui, muito bacana, eu achei legal isso. Sattvaguna, neste contexto, significa Viveka Shakti. A gente não pensa que
nossa faculdade de discriminação é uma forma de energia, né? É um Shakti discriminativo, né? Viveka Shakti. Viveka Shakti significa um poder discriminativo, significa manter o seu conhecimento discriminativo sem que ele comece a fazer muita confusão, porque ele se torna, né, a sua energia de discriminação, ela começa a se tornar mais tamásica, mais rajásica, aí a sua discriminação, ela perde a sua eficácia, ela vai se comprometendo e a gente vai interagindo de modo não adequado com o campo e produzindo resultados conflitantes, né? Que não são propícios a essa saúde mental e emocional, né? Então, é um ciclo, né? A gente precisa de Sattva Guna, porque Sattva Guna nos permite ações adequadas, em momentos adequados, em harmonia com as leis do Lorde. Aí, na medida que a gente coloca essas ações dármicas, precisas, adequadas, harmoniosas, aí a gente vai produzir o quê? Uma mente mais satívica, que, por sua vez, vai nos permitir discriminar Dharma de Adharma e colocar no campo ações sempre mais dármicas, ações que promovem esta minha saúde, o força, o equilíbrio mental e emocional, né? É um ciclo retroalimentado. Vocês compreendem? E aqui nós estamos falando sobre o desenvolvimento de uma mente satívica. Lindo. Oi. Uma mente discernitiva. Discernitiva. Obrigado. E discriminativa ou discriminante? Ou ambas? Eu acho que discriminativa soa melhor, eu não sei se está certo, eu tenho que dar uma olhada aqui. Não, então, tudo discriminativa, está certo. E pode ser discernente também. Ou uma mente discernente? Discernente. Discernente. Ou discernidora. Discernidora também. E discriminativa. Tá. Luciano, você me faria um favor? Depois da aula, você me manda pelo WhatsApp essas duas opções? Tá? Manda. Tá? Obrigado. Tanto da discriminativa como discernitiva. Ok. Obrigado. O que a gente, onde é que Sattva Guna significa, né, este Viveka Shakti, o poder da discriminação. E é o conhecimento discriminativo, saber, o que é o conhecimento discriminativo? Olha só que bacana. O que é esse conhecimento discriminativo? É ter a clara compreensão de que na vida, Dharma e Moksha são muito mais importantes do que Artha Kama, né? Então, já é uma capacidade, é uma clareza, né? Um discernimento, né? Que Dharma e Moksha, e Dharma aqui não significa somente uma ação apropriada num tempo adequado, né? Apropriada e adequada, numa tempística justa. Dharma aqui significa uma atitude, né? Que se manifesta com ações que produzem esta saúde, essa clareza, esse fortalecimento mental e emocional, né? A atitude e as ações do Karma Yoga, atitudes e ações satívicas, né? Então, compreender que o exercício do Karma Dharma, né, que promove esta saúde mental, né, e a minha discriminação a respeito de Satya Mithya, que me conduz, né, que me leva à compreensão, a Aham Brahmasmi, a minha natureza na consciência como consciência, que, por sua vez, manifesta como moksha, ou libertação do samsara, ou do sofrimento psicológico humano, né? É saber que Dharma e moksha é muito superior a Artha Kama, né? E Dharma e moksha, apenas eles decidem principalmente a minha segurança e paz de espírito, né? Então, de novo, Artha e Kama jamais irão produzir esta segurança, esta paz de espírito, né? Esta tranquilidade, né? Esta condição de mente satívica que a gente está buscando. Ninguém jamais consegue desenvolver muito o Sattva Guna através das riquezas materiais, né? Os ganhos materiais e os prazeres da vida, né?
Aquilo ali é um estágio preparatório que, para a maioria das pessoas, é um estágio inevitável, né? Mas no momento que a gente cresce, a gente vê que o que eu estou buscando somente é possível através da observação do Dharma, né? A aplicação do Dharma, a aplicação desse espírito, né? Desse conhecimento que vai desenvolvendo uma fragrância, que é mais ou menos uma atitude, um espírito em harmonia com as leis que regem o campo, né? Então, eu compreendo isso, então eu sei, não, este é o meu foco principal, aquele é o foco primário, ele é menos importante, e essa é uma mente realmente discriminativa, uma mente viveka, né? Que está exercendo o seu viveka shakti, né? Então, somente Dharma e Moksha, né, irão determinar a minha segurança e a minha paz de espírito. Artha e Kama são apenas fatores preparatórios, fatores contributivos para aqueles que precisam, né, ainda de obter, né, essa base, né, essa base, ela seria uma base para sobrevivência, né? Se a nossa sobrevivência está ameaçada, a gente jamais consegue, né, iniciar esse processo de elevação ou busca do espírito, né? A nossa segurança básica, né? As pessoas que vivem ali abaixo da linha da sobrevivência, o que elas pensam? Elas só pensam em quê? Em Artha Kama. Principalmente, não, Artha, elas só pensam de como sair deste medo, né? Da sobrevivência, esse medo, né? De não obter o suficiente para a minha sustentação, a sustentação da minha família. Então, uma pessoa que vive abaixo dessa linha, naturalmente, ela só pensa em Artha, né? Dinheiro para comprar pão, feijão, arroz, etc., né? Aí, uma outra pessoa que já tem essa base primária, ela começa a ficar focada em Kama, né? De satisfazer os desejos pelos prazeres sensoriais da vida, entretenimento, todos esses prazeres sensoriais, né? Então, uma pessoa que já passou por isso, né, ela sabe que o que realmente irá resolver o meu problema e me propiciar essa força, essa paz, essa confiança, né, e essa estabilidade, né, não é nada em termos de riqueza material e os prazeres que eu posso desfrutar através desses objetos de consumo, mas é o que? A minha condição mental. Então, isso é o maior exercício desta Viveka Shakti, né? A este ponto, né? Mais na frente a gente vai ver que o maior exercício deste Viveka Shakti é a capacidade de discriminar o eu, consciência original, e o eu, consciência refletida. Discriminar a consciência, né? Paramartananda, Paramatma de Jivatma, né? Discriminar entre consciência, existência e o intelecto e o ego, né? Portanto, Artha e Kama são fatores contributivos, eles não devem receber mais importância do que eles merecem. Portanto, essa supervalorização, essa valorização de Dharma Moksha é de vital importância. Isto é chamado de Nitya, ou Vastu Vivekaha. O crescimento espiritual é mais importante do que o crescimento material, é infinitamente mais importante, porque o crescimento espiritual interior, ele nos propicia, né, a capacidade de curtir quando as circunstâncias são favoráveis e ainda assim curtir quando as circunstâncias são desfavoráveis. Porque eu dependo de quê? Eu dependo da minha condição, da minha fortaleza, da minha clareza de que esta estabilidade, esta segurança, ela reside em mim, no meu conhecimento, na minha compreensão a respeito de Ishvara, Jagata, Jiva e a minha real natureza em Satya, como consciência e existência. Então, é nesta compreensão bem assimilada, bem digerida, é que esta segurança, este Artha Kama se torna insignificante, porque a satisfação, a paz, a tranquilidade, né, e a clareza, né, tudo isso somente é possível através desta sabedoria
espiritual, né? Esta compreensão, essa palavra eu vou mudar, esta consciência de dar importância à espiritualidade é Sattva-guna. É Sattva-guna que nos dá a possibilidade de compreender o valor extremamente superior de uma mente discriminativa, que depende do Sattva-guna. Portanto, você pode manter esta condição satívica. E como você vai manter esta condição satívica o tempo todo, né, que é mais difícil ainda? Aqui o Swamiji entra num outro tema muito bacana, que repetidamente nós vemos em nossas classes de Vedanta, né, que é a associação. Né? Como eu vou manter essa condição satívica? Né? Através da associação. Né? Associar-me a tais fontes de conhecimento está associado a Sattva-guna, está associado às escrituras, associado aos professores que desdobram os ensinamentos das escrituras, associadas a Sat-sanga. Né? Sat-sanga é um grupo de pessoas associadas a Sattva-guna, né? Associadas a essa verdade absoluta. Né? E como é que eu desenvolvo esta associação que me permite desenvolver e manter mais Sattva-guna? Eu vou ler os livros que destacam, né, Moksha e Dharma e Moksha, né, que enfocam na importância do crescimento interior. Ou eu vou estar associado a Mahatmas. Mahatmas, nesse caso aqui, que ele diz que não possuem posses, mas ainda assim são muito pacificados interiormente, muito felizes, né? Então, esse Mahatma aqui significa não somente um conhecedor, né, um autoconhecido, um conhecedor de sua real natureza, mas é um sannyasi, aquele que reivindicou, né, todas as suas posses. E às vezes ele não era um sannyasi antes, mas depois de passar pelo último estágio da sua vida, ele transfere todas as suas posses para a sua família e ele se torna um sannyasi no último estágio da sua vida. Então, ele teve a compreensão dos valores reais da vida, e ele renunciou a todas aquelas posses que foram importantes num determinado estágio da sua vida, mas se tornaram irrelevantes neste outro estágio de sua vida, no qual ele compreendeu o real valor, né, das buscas humanas, aquilo que existe de mais elevado em termos de buscas humanas. Né? Então, a associação com os Mahatmas, a associação com os gurus, com os professores, a associação com os yanis, né, é uma das formas melhores, né, de desenvolver, cultivar, desenvolver e manter essa condição satívica que nos permite observar de modo mais eficaz as leis do Dharma, que, por sua vez, vai me permitir me adequar a essas leis e desenvolver essa saúde mental, emocional, que me permite, né, o espírito do Karma Yoga, né, que é um processador de experiência cujo produto é elevação, melhoramento, purificação mental e emocional. Né? Portanto, estar em associação com os yanis, né? No caso os sannyasis, aqueles que não possuem posse, mas ainda assim são felizes. Né? Então, que bacana você ver os sannyasis, pô, que cara bonito, né? Que cara lindo, como James falava sobre o Vedananda, o cara tinha abandonado tudo, renunciado a tudo, ele se tornou um sadhu, um sannyasi, né? Ele não era, daquilo que eu sei, associado a nenhum ashram, nenhuma sampradaya, ele era um grande bhakta, né? E ele simplesmente era uma pessoa extremamente linda, maravilhosa. O James dizia que é a pessoa mais pura, mais linda, mais perfeita, sem defeitos, que ele conheceu. Ele permaneceu lá com ele por não muitos anos, mas ele estava buscando defeitos no cara e ele via a conduta, a energia, as palavras, os gestos, né, os movimentos, ele observava tudo procurando um defeito e ele diz que não, foi o cara mais bonito que eu conheci, mais puro. Né? E ele possuía o quê? Nada, absolutamente nada. Né? Ou está na ausência de um yani, na ausência de um guru, esteja associado a amigos que valorizam e buscam esse conhecimento espiritual.
muito mais do que as outras pessoas sansáricas, né? Isso aí representa um outro probleminha. Como é que eu vou abandonar as minhas associações com as pessoas do mundo sansárias? Só era meu amigo já há 30 anos, eu conheci na infância, né? Como é que eu vou deixar tudo isso para lá? Sim, a gente não pode deixar, naturalmente, as nossas associações com os nossos familiares, a gente não pode evitar as nossas associações com os nossos colegas de profissão, de trabalho, de empresa, mas, na medida do possível, a gente vai reduzindo tudo isso, né? E, definitivamente, a gente vai evitando associações com aquelas pessoas que já foram importantes para nós no passado, mas que não representam mais nenhum valor no sentido, né, de crescimento. Eu me lembro muito bem quando eu me tornei um buscador, né, me associando ao Osho Rajneesh, que é um guru de iniciação, né? Então, quando eu iniciei a minha associação com Osho Rajneesh, né, o que acontece? Eu lembro quando eu voltava da Índia para o Brasil, minha mãe ainda era viva, ela dizia, vai lá, mas vai lá visitar ele, né? E eu dizia, não vou não, para que eu vou? Vou para quê? Né? Aí um dia eu fui, né? Eu não acreditei, não existia, ele já era casado, tinha filhos, tinha uma esposa, eu não tinha mais nada a ver com o cara, não teve uma palavra que saiu dos lábios dele que tivesse algum valor para mim, que tivesse, entendeu? Porque era tudo tão infantil, tudo tão sansárico, né? Então, a gente não pode ficar preso, amarrado, aganchado com a ignorância simplesmente porque era uma associação do passado, né? Eu vou dizer para você, no meu caso pessoal, eu abandonei a associação com quase todos os meus familiares, com exceção agora do meu irmão e do meu pai, né? Porque as pessoas, quando inventaram essa história de Facebook, começaram a me encontrar, porque eu desapareci para minha família muitas décadas atrás, muitíssimas décadas atrás. Mas com o Facebook começaram a tentar desenvolver algumas associações comigo, né? E me mandam aquelas coisas que não me interessam, e sabe como é que eu respondo para eles? Eu dou um thumbs up ou um coraçãozinho. É a única linguagem que eu tenho que resolve o problema. Aí eles falam mais alguma coisa, eu mando uma outra figurinha assim, né? Aí daqui a pouco eles param de dizer coisas para mim e ficam mandando essas figurinhas também. Figurinha para cá, figurinha para lá, e não tem nenhuma associação real, né? Então a gente precisa evitar associação com rajas e tamas, porque a gente não tem nada a ganhar, mas você não deveria ser egoísta, pense no outro. Não, o buscador de moksha precisa ser uma pessoa extremamente egoísta, mas não no sentido egóico. Eu sou egoísta porque eu preciso de economizar as minhas energias e colocar elas na minha busca espiritual, porque é a única coisa que irá produzir um valor infinito, um valor eterno, né? Então, eu não posso sacrificar a minha busca por Dharma, Moksha, simplesmente para satisfazer as expectativas daquelas pessoas associadas com a Artha Karma, que só pensam em dinheiro, isso e aquilo, posses. Nossa, as últimas vezes que eu fiz encontros de família, eu não conseguia ouvir as histórias das pessoas. É só quanto que eu ganho, a minha casa, os meus carros, isso e aquilo. É toda essa bobagem, entendeu? Eu fico vendo tudo aquilo, eu digo assim, não, eu não posso permitir que as pessoas usem o meu ouvido de pinico, né? Como dizia no meu tempo de garoto. Então, essa associação é um ponto muito importante, né? Que a gente vai desenvolver um pouco mais amanhã, mas é muitíssimo importante. A gente sabe que esse processo, na verdade, ele inicia como um inventório, né? Inventário ou inventório? Inventário, né? Um inventário, né, dos nossos valores, né? A gente vai fazer o inventário do que realmente é o mais valioso, menos valioso, numa lista, né? Por prioridade, por importância mesmo, o valor, a gente vai fazendo essa lista. Aí, gradualmente, a gente faz, ok, agora como é que eu vou direcionar a minha vida, né, para esses valores superiores, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desassociar daqueles outros valores, né, ou reduzir a minha associação
com aqueles outros valores, com aquelas outras energias, com aquelas outras ambientes, né, de tal modo que eu possa concentrar os meus esforços com essas associações a valores superiores, né? Sattva-guna, os conhecimentos das escrituras, os Mahatmas, os Yanis, né? O grupo de pessoas vivendo em Sati-sanga, buscando essa verdade de modo mais intenso, né? A propósito de intensidade de busca, né? Eu tive uma conversa recentemente com o Fábio, ele parece que, num futuro próximo, ele não vai ser capaz de voltar a abrir aquelas classes, né, no meio da semana. Eu estendi um convite para o Luciano, mas o Luciano parece estar muito ocupado, parece que ele não se sente de iniciar uma classe também, né? Então, eu estou considerando, eu comentei com o Marcelo, de abrir uma classe na terça-feira, provavelmente, ou quarta, para preencher essa coluna, né, essa lacuna, porque eu sei que é importante, entendeu? Porque quanto mais vocês estiverem associados a esses conhecimentos, mais vocês se fortalecem e vocês mais desenvolvem esse valor por Dharma, Moksha, entendeu? Que vai transformando e produzindo sempre mais Sattva-guna, que irá estabelecer mais e mais a clareza desse valor, né, por Dharma, Moksha, né? O crescimento espiritual é mais importante do que os crescimentos material. Essa compreensão de dar importância à espiritualidade é um fruto de uma mente satívica, né? Condicionada por Sattva-guna. A gente para aqui, porque já está ficando tarde, e amanhã a gente inicia este tema, né? Associação. Okidoki? Alguma questão? Alguma reclamação? Alguém se ofendeu? Alguém se indignou? Como eu dizia nos velhos tempos, tem alguém indignado aí? Eu sei que essa questão não cabe mais. No início, né, das minhas exposições do Vedanta, eu perguntava de vez em quando, porque eu encontrava um grupo que era ainda muito cru, né, muito ainda materialista espiritualmente, e as verdadezinhas, mesmo quando elas são diluídas, né, do Vedanta, ofendiam as pessoas. Eu perguntava, tem alguém ofendido aí? Mas eu sei que não é o caso entre nós, né, os participantes, né, do Vedanta Brasil. Tá? Então, amanhã a gente se vê no mesmo canal, dando continuidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Felipe. Thank you, Luciano. And thank you, all of you, todos vocês. Até amanhã. Obrigado, Mauro. Arrivederci. Até logo. Goodbye. Até a próxima. Tchau, querido. Obrigado, Carmen.